Segundo Crônicas, capítulo de número 30. Amém? Durante esses domingos e sextas-feiras, nós estamos estudando sobre os reis de Jerusalém e falamos no último domingo sobre o rei Ezequias. Quem lembra disso? Filho de Acás. Lembra de Acás? Fez tudo que era ruim, né? Fechou o templo. Ezequias, assim que assumiu, em vez de ele imitar o pai dele, ele fez o que era certo. Ele abriu o templo. Amém? Então nós falamos que você vem à igreja, você é o templo de Deus. Você é o santuário de Deus. Esse é o lugar que leva o nome do Senhor. Amém? Mas você que é o templo, você tem que vir aqui para ser aberto novamente. Porque os problemas da vida, as coisas do mundo, fecharam você para Deus. Fecharam você para ter uma visão divina. Quando você vem à igreja, a nossa função aqui, como pastor, é justamente trazer ao seu entendimento que o teu coração, que é templo e morada de Deus, tem que abrir. Amém? Não há glória nenhuma para Deus num coração fechado. Coração fechado não produz nada. Não tem sacrifício nenhum. Coração fechado, o fogo é apagado. Vocês estão entendendo? Então o templo fechado não funciona. Talvez a tua vida espiritual, ela muitas vezes esteja assim, sem funcionar, porque o coração está fechado. Ezequias mandou abrir o templo, mandou limpar o templo, purificar o templo, mandou restaurar todas as coisas que eram do templo e que tinham sido quebradas e jogadas fora, mandou tirar toda a imundície do templo também, amém? Então o templo, nosso coração, tem que ser tirado toda a imundície e tem que ser colocado tudo em ordem no seu devido lugar, as coisas que são boas, que são do templo, amém? Pergunta para o seu irmão, você sabe o que faz parte do teu coração hoje, em Cristo? O que é que pode, o que não pode estar lá dentro do teu coração? O que deve ou não deve estar? Porque se tiver imundície, o Espírito Santo não habita em vaso impuro, amém? Quem quer ir para o céu? O selo de Deus é o Espírito Santo. Com coração impuro, ele não entra e ele não sela, tá? Sem o selo, você não vai para o destinatário, que é Deus. Então, você precisa do selo, você precisa do Espírito Santo, amém? Quando você tira o que é ruim e coloca o que é certo, o que é projeto de Deus para a sua vida no seu coração, e você coloca tudo no seu devido lugar, tudo arrumadinho, tudo organizadinho, você é selado pelo Espírito de Deus, amém? É aí que acontece o batismo no Espírito Santo. Não é quando você chora muito e fala em língua, não. É quando você botou a casa em ordem. Tá? Falar em língua, até os demônios falam. Sabia disso ou não? Até os demônios falam. Então, não é porque você fala, não há nenhum demérito em quem fala em línguas. Não há mérito algum nisso também. Nós não temos nenhum direito a nada porque falamos em línguas. Tá? Então, o que você tem que guardar é que o Espírito Santo, ele só vai habitar em você se tiver tudo organizado. Então aí vem o batismo, vem o selo. Quando o selo vem, você, em vez de praticar a imundície, as obras da carne, quais são? Vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgia, coisas semelhantes a essa. Quem pratica não vai para o céu. Você pratica as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Diga comigo: bondade, misericórdia, mansidão, temperança, domínio próprio, fé, amor. Amém? São coisas que fazem parte agora da tua estrutura, do teu coração. Amém até aí? Muito bem. Então ele restabeleceu, depois de purificar, ele estabelece o culto a Deus. É uma diretriz divina. Se aqui é o lugar que leva o nome do Senhor, e eu sou o altar do sacrifício, eu sou templo, eu sou morada do Espírito, eu sou o lugar do sacrifício, coração é centro de emoção, decisão, intelecto, é aqui que decide tudo, então é aqui que sacrifica as coisas que tem que ser sacrificadas, amém? É aqui, o meu eu, é aqui que eu sacrifico. Então, quando eu entendo que o meu coração é o lugar de sacrifício, eu trago o lugar de sacrifício ao lugar que leva o nome. Eu uno essas duas coisas e aí vem a profecia de Deus sobre mim, sobre a minha vida, dizendo que a partir de agora,
unindo sacrifício, lugar de sacrifício, ao lugar que leva o nome, toda oração que se fizer nesse lugar é respondida. Amém? Você quer ser respondido por Deus? Então traz o teu coração aberto para o Senhor, não fechado. Se ele veio fechado, você vai orar pelo teu coração agora, pelo teu templo, e você vai se esvaziar de si mesmo e vai deixar o Espírito Santo entrar. Amém? Você vai convidar ele para falar contigo essa noite. Vamos lá. Depois disso, estabeleceu o culto a Deus, celebrou a Páscoa. O que é a Páscoa? Capítulo de número 30. A Páscoa significa a lembrança de tudo que eles passaram lá no Egito e de que Deus tirou eles com mão forte. Amém? Quando é que nós temos que celebrar a Páscoa? Alguém lembra? Bispo, Páscoa é coisa lá do Antigo Testamento, né? Páscoa é coisa de judeu, sim, mas de forma alegórica, ou seja, simbólica. A minha Páscoa tem que ser celebrada todo segundo da minha vida. Por quê? Porque eu tenho que me lembrar da onde eu saí, da onde Deus me tirou. Amém? Isso é Páscoa. É eu saber, é eu entender que Ele me tirou com mão forte lá do mundão, das coisas ruins, e Ele me trouxe para onde? Para o reino dEle. Amém? Para eu ser o quê? Reino, diga reino, sacerdócio e profeta de Deus. Amém? Então eu acumulo 3 funções hoje, tem mais, mas essas 3 prioritariamente, de forma inicial. Por quê? Porque Ele me tirou de lá do Egito, da escravidão, do pecado, da maldade. Ele me tira. Então a Páscoa é uma lembrança, tá? Quando eu pratico a ceia é a nossa Páscoa de hoje. Só que na ceia eu lembro o que Jesus fez na cruz por mim, para que eu fosse regenerado. Amém? Amém? Então é uma lembrança, tá? Tem gente que diz assim, mas a ceia é o quê? É uma lembrança. Quando ele disse, todas as vezes que comer desse pão, beber desse, lembrai de mim. Lembre de mim. É um memorial. Amém? Não quer dizer que porque eu estou celebrando a ceia, eu sou santo. Não. Nem eu sou impuro. Também não. Só que eu estou lembrando. Diga, eu estou lembrando de tudo que eu tenho que lembrar. De tudo que Jesus fez na cruz. De tudo o que Ele pagou na cruz pela minha alma. Amém? Tá certo assim? Quem entendeu? Muito bem. Muito bem. Então, 30 foi celebrado a Páscoa. Foi celebrado a Páscoa. Versículo de número 17. Daí em diante nós vamos seguir, tá bom? 17, 30, 17. Diz assim, vamos lá. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Então, primeiro ponto aqui, tinha gente que estava participando, mas não estava limpo, tá? Mas houve sacrifício por eles, tá? Não quer dizer, eu vim para o culto hoje, eu tenho que estar limpo. Não, tem sacrifício pela sua vida, amém? Você veio celebrar algo com Deus e Jesus sacrificou por você, para que você seja limpo, amém? Vamos lá. Porque uma multidão, olha só, do povo, muitos, de Efraim, de Manassés, de Issacar, Zebulon, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles dizendo, o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Amém? Então, a oração dele, Deus é bom. E mesmo você não tendo vindo purificado, eu estou intercedendo pela sua alma para que o Senhor hoje visite você. Amém? Vamos lá. Ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo. Diga, sarou. Quando Deus sara a alma, o que acontece? Versículo seguinte, 21. Os filhos de Israel, diga, os filhos de Israel celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo. Diga, grande alegria. Mude essa palavra, bote gozo. O que é gozo? O que é gozo?
é um êxtase. Quando você entra em gozo, você dispara dentro da sua cabeça uma sensação forte, sim ou não? Quando a Bíblia fala do Espírito de Deus na nossa vida, fala de gozo do Espírito. Olha o que o irmão cantou. Plena paz e santo gozo. Amém? Plena paz e gozo. Por que plena paz e alegria? Não. Plena paz e santo gozo. E o gozo é esse pá de Deus. Diga para o seu irmão, gozo é esse pá de Deus, essa sensação lá em cima na minha alma. Amém? Amém? Quem quer ter essa sensação hoje? Bispo, eu bebo cachaça para isso, não resolve. Eu cheiro para isso, não resolve. Eu fumo para isso, não resolve. Aquilo ali dispara, mas são segundos. O que a Bíblia está prometendo é para a eternidade. Quem quer ter o gozo eterno? Amém? Entendeu isso? Então vamos lá. O que vale mais? Uma pessoa que tem um gozo eterno, todo dia ela está em gozo, em êxtase, ou uma pessoa que tem tudo, mas vive deprimida, triste? Pense nisso. Às vezes a gente valoriza mais coisas materiais e esquece que o valor mesmo está naquilo que traz a nossa mente, que leva a gente ao êxtase. Amém? A essa alegria, esse gozo, essa sensação plena. Amém? Então vamos lá. Com grande gozo, e os levitas e os sacerdotes louvavam ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocavam fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração, escreva aí, coração, de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. E comeram por 7 dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo, amém? Com gozo, mais 7 dias, porque o que é bom não pode acabar. Põe a mão e diga, Pai, eu creio na palavra e agora vai entrar no meu coração, em nome de Jesus, diga amém, pode sentar. Ora, depois que ele estabelece o culto, celebra a Páscoa e santifica o povo aqui na Páscoa, ou seja, pelo processo da oração, Deus dá ao povo, sara a alma do povo. Esse povo com a alma sarada, esse povo abre o coração. Amém ou não amém? Diga para o seu irmão, se a tua alma for sarada, você automaticamente sara. Tá? Ah, pastor, então quer dizer que o motivo de eu não conseguir ouvir a palavra, entender a palavra, viver a palavra, é que a minha alma está doente? É. Isaías capítulo 1 diz que está doente da cabeça aos pés, com chagas. É pecado. Isaías 59, isso é no 59 diz, a minha mão está estendida, não está encolhida, o meu ouvido está ouvindo. O problema é o teu pecado que faz divisão entre você e eu. Amém ou não? Então nós temos que ter essa visão de Deus. Vamos lá. Escuta bem, quando o povo entra em gozo, não tem mais coração fechado para nada. Alegria, gozo, tudo isso promove o quê? Uma religadura, uma religião, uma ligadura eterna com Deus de forma boa. Ah, eu vou para o templo, eu vou para o lugar que leva o nome, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou evangelizar, eu vou usar minha fé, eu vou trabalhar, eu vou fortalecer a igreja, eu vou ser coluna do evangelho, eu vou fazer tanta coisa agora, porque agora eu tenho um gozo do Espírito. É isso que é gozo. Te leva a uma situação de êxtase espiritual que tu palpa toda a obra. Quem lembra disso? Você não fica aquela coisa anulada dentro da igreja, morta, fria, não. Você palpa toda a obra. Bispo, pode contar comigo, eu vou atrás de uma multidão, vamos ganhar alma junto. Amém ou não amém? Povo que tem gozo no coração, o gozo do Espírito, ele palpa toda a obra. E não tem negócio de tempo ruim, não tem sacrifício grande. Todo sacrifício para Deus é pequeno para Ele, porque Ele quer sempre dar o melhor para Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém?
Presta atenção, estou chegando lá com você. Sem isso aqui, a tua vida religiosa é uma coisa terrível. É um marasmo, é uma coisa carregada, entendeu? Você fica angustiado sempre, é altos e baixos, tem picos de alegria no Senhor, mas só picos. De vez em quando você tem um gozo, de vez em quando, mas você é frio, é frígido, você não produz nada. Você não consegue entender o chamado de Deus. Amém ou não amém? Então vamos lá. Presta atenção. Capítulo 31 agora. Acabando tudo isso, todos os israelitas, versículo 1, que se achavam ali, saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão. Um passo importante, qual é? Tira o que não presta. Idolatria, amém? Feitiçaria, arranca do meio do povo. Eles mesmos foram atrás de ver isso aí. Versículo seguinte, 2. Ezequias estabelece contribuições aos sacerdotes. Falei domingo passado. Os sacerdotes receberam o que era devido. O que é devido? Devido quer dizer débito. Eu devo sustentar a casa de Deus, o sacerdote de Deus. Amém? Ele ensinou isso ao povo, lembrou, na verdade, que o povo já sabia. No versículo de número 3, a contribuição que se fazia ao rei... Não, a 4. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se a quê? A lei do Senhor. Amém? Ensinamos isso aqui. Por quê? Porque tem muita gente que o diabo lá fora corrompe o seu templo, corrompe o seu coração e tira de você a oportunidade de cultuar Deus de todo o coração. Tem uma parte do teu coração que está amarrada, que está fechada por causa desse espírito que lá fora te ensinou, que você não tem que investir na obra de Deus, você não tem que fazer nada, Deus não precisa do teu dinheiro, você não tem que sustentar pastor nem ninguém, que você já tem suas obrigações. Irmão, enquanto isso, os que estão lá fora sustentam bares, boca de fumo, sim ou não? Casa de show, sustentam tudo, inclusive coisas normais, como supermercados, shoppings, é ou não é? Canais de televisão, de rádio, tudo eles sustentam. Mas quando entra na casa de Deus, o diabo, ele amarra o coração, ele fala contra para você fechar o seu coração para as coisas de Deus. Então, aqui no 4, ele fala isso, que era devido. Aí, vai para o versículo de número 10. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu, porque fizeram tanta oferta de coração, diga assim, povo, mais alto, povo, com gozo do Espírito de Deus, oferta e dizima de coração, amém? Versículo 10, então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu, desde que começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda sobra em abundância. Quer dizer, eles estavam vivendo em abundância. Por quê? Diga, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra, amém? Então, quando o povo começou a trazer, o povo foi abençoado. Quando eles começaram a sustentar a casa que leva o nome, o templo de Deus, começou a ser sustentado, e os sacerdotes de Deus começaram a ser sustentados, aí Deus começou a abençoar a casa do povo também. Então, tem uma regra, tem uma norma, tem uma lei? Tem. Deus não abençoa primeiro a sua casa, primeiro você abençoa a casa de Deus. Amém? Aprende isso. Ah, pastor, não quero aprender isso. Coração fechado, não tem sacrifício, não tem nada será produzido. Abra seu coração para as verdades de Deus, para que possa acontecer a bênção do Senhor na tua vida. Amém? Vamos lá, passamos por isso. Vai lá para o versículo 20 do capítulo 31. Assim,
fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era o quê? Bom, o que mais? Reto, o que mais? E verdadeiro. Diga comigo, eu tenho que fazer o que é bom, o que é reto e o que é verdadeiro perante o Senhor, porque eu estou perante Deus. 21. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, de todo o coração o fez e o quê? Prosperou. Amém. Amém. Quem quer prosperar? Prosperidade é assim. Não é negócio de traz sal, traz açúcar, traz vassoura, traz lenço. Não resolve. Prosperidade é quando eu entendo que eu tenho que manter a obra e a casa do Senhor, o sacerdote de Deus. Quando eu faço isso em abundância, Deus retribui em abundância. Amém? Isso é uma lei. Quando se cumpre leis de Deus, decretos de Deus têm que ser cumpridos. Ideologias mudam, mas decretos não. Amém? Vamos lá. Agora, 32, versículo 1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, porque o povo estava sendo fiel, Ezequias sendo fiel, todo mundo sendo fiel. Veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Senaqueribe, rei da onde? Síria. Inimigo, diga inimigo, de Ezequias, do povo de Deus. Ele viu a fidelidade, viu o crescimento, viu a bênção e cresceu os olhos. Então ele sitiou. O diabo está onde? Sitiando. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor do povo, sim ou não? Buscando a quem possa tragar. Então, presta atenção. Do mesmo jeito, Senaqueribe ficou sitiando em torno da cidade, buscando destruir o povo, tragar o povo, amém? Quando Ezequias, verso 2, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, tá? Você tem que ver que o teu inimigo está vindo contra ti. Aí começou a batalha. Primeira coisa que eu falei sexta-feira, ele resolveu, diga ele resolveu, com os príncipes, versículo 3, com os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Por que tapar as fontes das águas? Diga comigo, o inimigo não pode beber água. Sem água, o cara fica como? Seco, sedento. Uma pessoa seca e sedenta, ela não consegue comer, consegue? Você já comeu com a boca bem seca? Não dá, irmão, não desce. Porque a saliva faz com que você consiga digerir, consiga engolir. Tudo tem que ser produzido com saliva. Ele tira, o povo vem lá no deserto, quente, pegando fogo. Aí ele tira a água para quê? Para não dar ao seu inimigo força. Agora olha para o seu irmão e diz, tira a água, tapa as passagens de água que você está deixando o seu inimigo beber. Você está dando força para ele, está dando bala na agulha para ele, por quê? Para ele acabar com tua vida espiritual, com o teu casamento, com a tua família. Você está deixando o teu inimigo beber água na tua terra, na tua casa, na tua vida. Poxa, já não é demais ele estar sitiando o tempo todo, buscando tragar? Aí você ainda vai dar de beber ao seu inimigo? Então chega, irmão, de você deixar o teu inimigo se fortalecer na tua própria terra. Crente é muito besta. Crente é muito besta. O ímpio lá fora faz e acontece, deita e rola. Aí quando o crente está dentro da igreja, ele desmerece a casa de Deus por causa de qualquer outra coisa, dando água para o inimigo dele beber. Quando alguém fala mal das coisas de Deus, em vez de você pegar e rebater, você, não, tem razão, eu nunca tinha visto desse jeito. Dando água para o seu inimigo. Irmão, reage, amém? Você tem que ser forte naquilo que você crê. Se você não tem, nem você tem razão, se você não tem fé, como que você vai levar os outros a Cristo? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. Vamos lá. Tirou a água, diga, tirou a água. Segunda coisa que ele faz. Assim como o povo se ajuntou e taparam todas as fontes, versículo 4, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas?
ele fez a segunda coisa, cobrou ânimo. Diga, cobrou ânimo. Isso é uma coisa que Ezequias fazia muito bem. Ele dava sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Irmão, você tem uma palavra de ânimo? Você é casado com uma pessoa que te dá uma palavra de ânimo? Você é pai de filhos que recebem palavras de ânimo? Você é mãe ou esposa de um homem que ouve da tua boca uma palavra de ânimo? É muito ruim você está tentando se levantar e alguém te puxando para baixo, te dando palavra ruim, negativa. O negócio já está apertado, já está sitiado, já tem inimigo em torno, ainda vem alguém, pá, bater em você dentro de casa. Mas os inimigos nossos, os maiores inimigos estariam aonde? Dentro de casa. Cuidado com palavras de desânimo. Não escute. Amém? Não creia, não acredite em palavra de desânimo. Deus te chamou para viver o melhor nessa terra, para comer o melhor dessa terra. Não foi para você ficar ouvindo bobagem de ninguém. Amém? Então vamos lá. A Bíblia diz que ele cobrou ânimo, depois que ele fez o quê? Restaurou todo o muro quebrado. A segunda coisa que você tem que fazer, tem coisas quebradas, tem princípios quebrados, tem vínculos quebrados com Deus. Essa muralha te protegia, mas você deixou que ela ficasse quebrada. Em vários pontos tem brecha na tua vida. O inimigo entra pelas brechas, pelas muralhas quebradas. Você tem que erguer tudo que está caído. Amém? Reparar. Diga, eu vou reparar. Amém? Então vamos lá. Restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Outra coisa. A torre significava vigilância. Então, o que adianta você se levantar para Deus e não vigiar? Quando a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para não cair, vigie para não cair. Aí você não vigia, não põe torres espirituais na tua muralha. Você repara a muralha, levanta a muralha, mas não vigia. O inimigo pode subir e atacar a qualquer hora, porque ele já está lá, ao derredor. Então você tem que colocar as torres de vigília. Amém? Ele colocou torres de vigília e colocou gente para trabalhar nessas torres. Vamos lá. Então ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora. Por quê? Porque esse outro muro, a distância de um para o outro era quase que impossível. Alguém pular de um para o outro não dava. E havia um precipício entre um e outro, muito alto. Então quem conseguisse passar pelo primeiro, pelo segundo não passava. Amém? Não passava. Isso é inteligência? É. Isso é estratégia? É. Irmão, dificulta a vida de Satanás. Amém ou não amém? Dificulta a vida do diabo. Dificulta. Por que você está dando facilidade para ele? Só tem um murozinho, umas torres. Por que você não constrói outra? Preguiça? Eles foram trabalhar e fizeram mais uma. Peraí, tá vindo? Tá sitiando? Pô, vou fazer mais uma, que é para ficar mais difícil para você entrar na minha vida aqui. Mas, quer entrar? Você pode até querer. Agora, entrar é outra história. Você não entra mais no meu coração, não. Você não entra mais na minha vida, não. Na minha casa você não entra. Porque eu estou levantando uma segunda muralha para ficar mais difícil o negócio. Amém? Então use a sua inteligência e dificulte a vida do seu inimigo. Vamos lá. Então ele fortificou, levantou outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Irmão, todo mundo armado. Lá em Efésios fala sobre a armadura de Deus. Todo mundo tem que estar armado. Tá? Se o teu inimigo vem contra ti armado, por que você fica desarmado contra o teu inimigo? Vocês estão entendendo isso? Tem que estar armado. O diabo, ele desarma. Eu não estou falando de revólver, de bomba, não, viu? Pelo amor de Deus. Espiritualmente falando, nós temos que estar armados. Espiritualmente falando, nós temos que ter espada, lança, escudo, capacete, bota, sabe? Temos que estar revestidos da couraça de Deus. Nós temos que ter tudo o que Deus tem para nós, sem desprezar nenhuma arma. Toda arma é necessária no combate. Diga para o seu irmão, toda arma é necessária na hora do combate. Por causa de você não ter uma arma na mão, você muitas vezes perde as batalhas. Então, ele armou todo mundo em abundância, ó, escudos em abundância. Tá? O que é o escudo?
é a fé. A fé tem que ser abundante. Se eu quero vencer o meu inimigo, tenho que ter uma fé abundante. Amém? Vamos lá. Pois oficiais, diga líderes, de guerra. Quem aqui é líder do Senhor de guerra, de batalha? Opa! Tem gente que diz que é líder, mas na hora da batalha, cadê ele? Eu sou líder, mas cadê? Cadê a tua liderança? O bispo está chamando você para correr atrás. Vamos ou não vamos? Pastor, conta comigo. Tá, pois cadê? Eu quero homens oficiais de batalha. Você tem que ser de batalha, você tem que ser para correr para cima junto comigo, amém ou não? Tem que ser assim, batalha. Aí ele botou homens, não foi qualquer um, foram oficiais de guerra sobre o povo. Reuniu-se na praça, na porta da cidade e lhes falou como? De novo, ao coração. Quando você fala ao coração, você está falando com a volição, com a vontade das pessoas. Irmão, eu quero que você saia daqui com vontade de voltar, com vontade de servir a Deus. Minha palavra tem que ser ao teu coração. Não adianta eu falar o teu intelecto humano, a tua mente só, se bem que a mente e o coração se comunicam, mas não adianta. Eu não quero só falar a tua razão, eu tenho que falar também com a tua emoção agora, com a tua vontade. Então, nessa hora, ele vai falar ao coração do povo, porque ele sabia que o inimigo vinha. Vamos lá, 7. Olha o que ele diz. Está dizendo para você, sede fortes. E o que mais? Corajosos. Não temais, nem o quê? Vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Quem crê? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E aí, palavra de fé, diga palavra de fé. O povo cobrou o quê? Ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, Ezequias falou o coração, uma palavra de fé. O povo se levantou. Opa, a gente estava com medo. A gente estava olhando para o inimigo, sitiando a gente. A gente estava ficando angustiado. Mas com essa palavra aí, tua, nós recobramos o ânimo. Amém? É isso que você tem que aproveitar hoje essa palavra. Porque se tu acordar segunda-feira, irmão, deprimido, a tua semana, me perdoa, vai ser uma porqueira. Vai dar nada certo essa semana. Então aproveita, porque a palavra da fé é para te dar combustível para a semana toda. Amém? Então se você não aproveitar agora, se você não olhar agora para essa palavra, pronto, agora eu estou enxergando mais. Se você não olhar agora para essa palavra, e você não perceber nessa palavra que Deus está querendo fazer dentro de você, preparando você para uma semana de vitória. Quem crê numa semana de vitória? Quem crê que tudo que estava amarrado vai ser desamarrado essa semana? Bispo, tinha tanta coisa, tanto problema, tanto processo contra mim, tanta coisa ruim. E, bispo, era tanta gente apontando o dedo, falando mal de mim. Rapaz, quando alguém falar mal de você, use isso como um combustível para você vencer todos os teus inimigos. Quando alguém tiver ao redor querendo te destruir, usa isso como combustível da tua fé. Porque tudo isso é para dar mais qualidade ao evangelho da gente. Amém? Para a gente superar as coisas. Quando você supera, cada coisa que você supera, você vai ficando mais forte. Então, a Bíblia diz que ele cobrou o ânimo ao povo. Aí, lógico, o inimigo sabe muito bem como tirar o ânimo das pessoas. Você vê aqui, você está recebendo ânimo, a fé. Mas quando você sair daqui, o diabo vai tentar tirar o teu ânimo, tirar a tua fé. De novo. Você se esvaziando da fé, você não consegue nada. Viu? Então presta atenção. Versículo 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós?
para deixar de sitiar em Jerusalém? Em que você está confiando? Primeira coisa, ele vai falar com Ezequias. Está confiando em quem? Quem que você acha que vai te livrar? Falando com o rei Ezequias. 2. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? 2. Acaso não vos incita Ezequias, olha o povo ouvindo isso, para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ele começa a plantar dúvida no coração do povo que estava alegre, que estava em gozo. O povo estava em êxtase. E aí veio a palavra da fé, o povo, opa, mais forte ainda. Aí vem a palavra do desânimo. Vocês estão confiando em quem? Vocês acham que Ezequias não está falando isso aí, incitando vocês só para vocês morrerem de fome e de sede? Porque o meu exército é grande e eu estou ao redor, vocês não vão sair para comprar nada. Vocês vão comer o quê quando acabar a comida? E vão beber o quê? Porque está fechada as rotas de água? E aí, o que vocês vão fazer da vida agora? Vamos lá, 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Já começou a mexer na fé das pessoas. Ó. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos? Olha aí, mexeu a fé. 13. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Já botou mais dúvida no coração do povo em relação a Deus agora. Mexeu com a reputação de Ezequias, agora mexe com Deus. Versículo 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos. Então, vocês acham, se nenhum Deus de nenhuma nação livrou, como é que o Deus de vocês vai livrar? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito. Para aí, o que é que ele está dizendo? Não escute a palavra do bispo, não escute a palavra da igreja. Não dê crédito a isso não. Não vai ter livramento para você, é o que ele está dizendo. Olha só, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, porquanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos de Senaqueribe, ainda mais falaram contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Quem já ouviu falar mal da igreja, do pastor, do bispo? Já ouviu? Então, são os servos do diabo. Diga servos do Senaqueribe. Servos do diabo. Quem fala mal é porque tá com a boca, a língua é inflamada pelo diabo, pelo inferno. Então tá lá atacando. Porque se você não acredita no bispo, se você não acredita em Deus, você vai receber o quê? Nada. Não é isso? Não é isso? Então vamos nós. 17, 18. Clamaram os servos em alta voz, em judaico. Agora, eles estão falando a língua do povo hebreu. Porque lá em Jerusalém, a língua judaica era falada. Eles mudaram, estavam falando em assírio, depois eles vão e falam em hebraico, agora aramaico, e ainda vão falar em judaico. Entendeu? É isso. Eles estão puxando para a língua do povo. O hebraico que eles falavam, eles pegaram intérpretes e começaram a falar a língua do povo. Vamos falar a língua deles, porque eles só vão entender na língua deles. A gente pode falar tudo, mas se eles não entenderem, não vai adiantar nada. Então vamos falar do jeito que eles entendam. Olha como o diabo joga pesado. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os o quê? Perturbar. Para tomarem a cidade. Porque um povo perturbado não vigia, não luta, se rende. Falaram do Deus de Jerusalém como
dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, amém ou não amém? E Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. A oração e o clamor deles dois, rei e profeta. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Amém ou não amém? Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Amém? Oh glória, diga glória. O que é que Deus está mostrando para nós? Irmão, eu sei que você, como eu, tem emoção, tem medo, tem tudo, passa por tentação, tudo. Mas não já deu para você entender que a tua fragilidade, seja física, seja emocional, seja espiritual, ela está ligada ao ataque do teu inimigo? O inimigo sabe que você passa por essas coisas. E por sinal, geneticamente falando, diga geneticamente falando, nós temos heranças dos nossos pais. Quando eu falo pais, gerações e gerações, desde a criação, desde Adão. Então, por que você comete erros que estão na Bíblia? A Bíblia é um livro de mais de 2000 anos. Por que o teu pecado está escrito aqui? Porque, geneticamente falando, o mesmo desejo que você tem para o pecado, todos que morreram no passado tiveram. Então, fisicamente falando, nós somos todos, vivemos debaixo de um mesmo ataque. Amém ou não amém? Cristo veio para nos dar liberdade, vida. Só que tem uma coisa, diante de tudo e diante de todos, o rei Ezequias, vendo todas as palavras contrárias a ele, a Deus e a tudo, ele orou, chamou o profeta, se ajoelhou e orou e clamou. Coisa que muitas vezes você não faz. Você não percebe que a tua vitória está na mão de Deus. Diga, a minha vitória está na mão de Deus. Então, quando você ora, quando você busca, quando você se consagra, quando você realmente se abre para Deus, o milagre começa a acontecer. O que era impossível aos teus olhos, por que era impossível aos teus olhos? Por quê? Porque tudo estava contrário a você. Com a oração e com o clamor, eles derrubaram todos os inimigos. Quantos anjos precisaram para destruir os inimigos de Ezequias? Só um. Se você hoje fizer a oração de Ezequias aqui nessa igreja, Deus manda um anjo e destrói todos os teus inimigos. Você entendeu ou não? Deus manda um anjo e acaba com a raça de todo mundo que é teu inimigo. Destrói tudo. Tudo que está contrário. Tudo que está detonando você. Que está tirando tua paz. Um anjo, o Senhor manda só um anjo. E acaba com tudo. Amém? Então, o que falta em nós é que, apesar de Ezequias ter dado palavras de ânimo, palavras de fé, quando vieram as palavras de Senaqueribe, o povo ficou atônito, perturbado. Você diga assim, será? Pode dizer bem alto, diga, será? Mas querido, você ainda se perturba com as palavras do inferno. Você ainda se perturba com as coisas que o diabo lança contra você, contra a sua alma. Quando era para você ter outra reação. Se você hoje entender o que significa a palavra gozo do Espírito, você nunca mais vai ser derrotado pelo inferno. Então, esse ânimo, essa fé que eu falo, essa palavra de fé,
é uma palavra que te leva a uma condição espiritual em que você não volta, não retrocede, não se desvia, não deixa que o diabo coloque amarras na tua vida, âncoras na tua alma. Quando você vive uma fé genuína, você chega até Deus. Você entra na recâmara do Senhor, você tem intimidade com Deus, você fala com Deus e Deus fala com você. Há um relacionamento forte entre você e Deus. Coisa, irmão, que nós precisamos ter, mais do que uma religião, é ter vida com Deus. Amém ou não amém? Quem aqui já é junto ou casado, entenda isso. Ou namorado, ou tá paquerando. Sabe as distinções dessas fases? É que quando você entende, como cristão, que o casamento é a única forma de gerar intimidade, você, no namoro, no noivado, você é excelente. Amém? Você busca a excelência no relacionamento, para quando chegar no casamento, a intimidade valer a pena. O que o bispo está dizendo para você? É que com Deus, você entra na igreja, você começa um flerte com Deus, um namoro, sabe? Mas o relacionamento não pode ficar por aí, tem que evoluir, e você tem que virar noiva de Cristo. Por quê? Porque a noiva, ela é separada para o dia do casamento, amém? Para morar com Ele. Ele não chamou você para passar um final de semana, como tem muito cabra safado que faz, né? Vamos passar um final de semana junto. Aí na segunda-feira, tchau. Não, Ele chamou você para passar a vida toda, a eternidade toda com Ele. Só que Ele está olhando para você agora, namoro, noivado, entendeu? Namoro, noivado. Como é que é o teu noivado com Deus? Você está se guardando para Ele? Você está se dedicando a futuramente viver a eternidade com Ele? Hoje, entre vocês tem que haver diálogo, entre você e Deus tem que haver esse diálogo. E quando um rei, na época passada, Salomão tinha 900 mulheres, para você ter noção. A mulher que era desprezada, ela ficava na saudade, não sei quantos anos. Se ele pegasse ela, se ela não ficasse velha e morresse. Entendeu? Escuta só isso. Tem muita gente que não entende o que eu vou falar agora. Mas na época que os reis tinham muito, porque agora só pode ter, o nosso Jesus disse o quê? Só uma mulher, amém? Mulher só um homem, homem só uma mulher. Amém ou não amém? Senão, geração de adúlteros. Mas presta atenção, naquela época, o rei tinha várias mulheres. Presta atenção. As mulheres se arrumavam, se colocavam perfumes e tudo, se adornavam, tudo, porque quando o rei passava no meio delas, ele olhava para ver qual era a mais bonita, a mais cheirosa. Ele olhava, entendeu? E ficava ali para ver qual é que ele ia pegar mais tarde. Presta atenção no que eu estou dizendo. Elas faziam de tudo para ele olhar para elas, para chamar a atenção dele. Entendeu? Elas faziam de tudo. Aí, vamos trazer para o tempo de Jesus? Teve muita gente que cercava Jesus, não teve? Mas só foi uma mulher que tocou na orla das vestes com fé. Tinha muita gente naquele caminho, mas só foi um cara que subiu num cipreste chamado Zaqueu. O que chamou a atenção de Jesus naquela mulher foi que ela tocou com fé. O que chamou a atenção em Zaqueu foi que ele teve fé para subir ali e chamar a atenção de Deus, amém? Então, irmãos, tem gente que está dentro da igreja e não tem essa inteligência espiritual. Poxa, enquanto você está nessa sua frieza, nessa sua religiosa, eu estou orando, jejuando, me consagrando. Tem outros também fazendo isso, chamando a atenção de Deus, clamando, lendo a palavra, vindo para a igreja, fazendo força para estar no reino, amém? E você não, você está lá, sabe? Sem ele nem beira. Deus, você acha que você está chamando a atenção de Deus para você desse jeito? Será que Ele vai chamar você para um relacionamento íntimo com Ele? Dessa forma? Como você está agindo?
com essa frieza, essa disfarçatez. Não, diga não. Por isso que a Bíblia diz que uma fé genuína é aquela que nós exercemos para agradar o Senhor. Tá? O culto racional a Deus, ele tem que agradar a Deus. Então, se Deus não se agradar, não vai chamar você para o seio da intimidade. E se você não tem intimidade, você não tem a bênção. A bênção. Todo mundo é reino e sacerdócio santo em Cristo. Todo mundo que aceita Jesus. Mas, irmão, tinha o sumo sacerdote, que era o único que entrava no local santo. Tem gente que não sabe disso, mas são muitos chamados, poucos são o quê? Porque são poucos que se dedicam de fato a Deus, a casa de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, ao Espírito de Deus. Essas pessoas, respira assim, elas cheiram bem. Lá em Malaquias 1, Deus disse: apaguem o fogo do altar, porque eu não quero esse sacrifício de animal cego, coxo e manco, de animal podre. Não quero. Quando eles botavam aqueles animais para queimar, subia um odor, uma fedentina grande. Sabe por quê? Porque era sacrifício de coisa podre. Diga assim: eu sou o altar. O altar do sacrifício é o meu coração. Mas se dentro do teu coração tiver coisa impura, podre, toda vez que você acender vai cheirar mal. Aí o que é que ele diz? Eu prefiro que não acenda o fogo, para não sentir esse mau cheiro. O mau cheiro do pecado. Amém ou não amém? Querido, você quer agradar a Deus? Traz um sacrifício agradável. Algo que cheire suave. Amém? Que tenha um bom cheiro para Deus, um cheiro agradável. Deus só se agrada da nossa obediência, da nossa sensatez, da nossa hombridade. Olha, o povo, a Bíblia diz que tudo que Ezequias fez prosperou, porque ele fez de todo o coração, e fez reto, e fez bom, e fez verdadeiro. Será que você está fazendo reto, bom e verdadeiro? Será que você está fazendo de todo o coração o teu cristianismo? Se não, tudo que você acende desagrada. Quem entendeu isso? Levanta a mãozinha. Deus não despreza nenhum de nós. Em toda a Bíblia, Deus não despreza ninguém. Mas Ele desprezou sacrifícios que não agradaram. Começou lá com Caim e Abel. O que agradou ele recebeu, o que não agradou ele não recebeu. Você sabia que Deus tem isso? Deus recebe o homem, mas não recebe o sacrifício do homem. Deus recebeu você aqui na igreja, em Cristo, por Cristo, para Cristo. Mas essa vida que você está levando não é o sacrifício bom, perfeito e agradável. Não é racional. Que você venha diante de um Deus tão poderoso, Criador do céu e da terra, e se comporte de qualquer jeito na presença de Deus. Quem está entendendo isso? Isso é profundo, né? Então, acenda o fogo, acenda a sua vida espiritual, mas faça o que é bom, reto, verdadeiro. Faça o que agrada a Deus. Aí Deus vai receber o teu sacrifício, o teu holocausto. Ele vai te abençoar. Ele vai descer do alto céu as bênçãos que você precisa, as vitórias que você precisa, a prosperidade que você precisa, a bênção familiar que você precisa. Sabe, os dons do Espírito, toda a plenitude de Deus vem na vida daquele que entende esse tipo de coisa. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.